Desde essa, se eu não me engano, a nossa terceira ou quarta reunião, né, que nós começamos essa igreja, Projeto Vida, a gente tem trabalhado, não sei porque o Espírito Santo está nos levando nessa direção, a nos ensinar o processo. Porque o importante também é a gente discernir o nível e o grau de prioridade da promessa que recebemos, porque a gente não tem só uma promessa sobre a nossa vida, mas percebe que a gente fala assim, a promessa que de maneira nenhuma eu discordo com isso, né? A gente fala que a promessa, nosso filho, família, eu tinha uma promessa, meus pais se separaram cedo, e eu falava assim, eu quero ter uma família para viver para sempre, assim, com a minha esposa, filho, na verdade a gente sonhava com filhos, e veio só um, e amém, glória a Deus por isso, somos satisfeitos com o nosso filho, ele é uma bênção do Senhor, mas normalmente a gente foca naquilo que gera um prazer momentâneo, ou uma alegria momentânea imediata na nossa vida, e nós nos esquecemos uma das maiores promessas que existe sobre as nossas vidas. São várias, talvez sonhos profissionais, talvez ministérios, talvez, enfim, tantas coisas que Deus, através de alguém, de situações, liberou promessas sobre nós. Existem promessas que não nos afetam somente na vida terrena e nessa vida passageira, mas existem promessas que elas influenciam toda a nossa eternidade, que é uma coisa que muitos não têm se atentado para isso, sabe? Ela não é só esse período de vida que a gente vai ficar nessa terra, talvez 90, 100, 120, quem quer viver 120 anos aqui? Ninguém? Quem quer viver menos? 80? Ou quem não quer viver mais? Eu vou abrir a janela, vocês pulam. Então assim, são tantas situações. Eu quero viver muito, eu quero viver 100, 120 com saúde, né? 120, até Jesus voltar. E eu quero compartilhar nessa noite com vocês uma promessa que é a maior promessa de todas as nossas vidas. Todas as nossas vidas. Sabe qual é essa promessa? É a promessa que aquele que foi, um dia voltará. Aleluia. E diante dessa promessa que nós vamos viver a vida eterna. Aleluia. A maior promessa da nossa vida é a certeza que um dia que aquele que foi, ele voltará para resgatar uma igreja sem ruga, sem mácula, para levar uma igreja para viver uma eternidade ao lado do Pai. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor? Essa promessa, ela está em Mateus, no capítulo 24, do versículo 36 a 39, que diz assim: quanto ao dia, eu vou guardar quem quiser abrir aí, procurar. Mateus capítulo 24, de 36 a 39, diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. A maior promessa que nós temos, a melhor promessa, é a certeza que um dia Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e Ele foi para com o Pai. E Ele disse: eu vou voltar. A segunda volta não é para perdão de pecados, mas é para resgate da igreja. Porque hoje nós temos o Espírito Santo que convence o homem de todo pecado, convence o homem a viver uma vida íntegra. Por mais aquilo que nós vivemos nos dias de hoje, tanta injustiça, estamos aí diante de uma guerra, que eu confesso para você que eu não sei se essa guerra
ela é alguns falam assim, né, misericórdia, a Ucrânia. A gente não sabe que tipo de guerra está acontecendo. A gente tem que orar tanto pela Ucrânia quanto pela Rússia. Por que, pastor? Porque Putin, não, a gente não sabe o que acontece lá no interior. A gente tem que orar porque muitas vidas estão morrendo sem conhecer Jesus. Muitas vidas estão morrendo para defender uma bandeira que para alguns significa muito, para outros não. Então nós temos que orar por isso. Mas a certeza que temos que ter é que um dia Jesus vai voltar. E hoje é um ato cerimonial. É um ato simbólico que nós celebramos, que é a Santa Ceia. Como eu disse, algumas igrejas fazem no primeiro domingo do mês, outras fazem no segundo, outras fazem no último. Muda alguma coisa, Rony? Não muda nada. Porque o ato da ceia é um ato simbólico para lembrar. Lembrar o quê que nós lembramos com a ceia? Que Jesus Cristo, lembra lá em 1 Coríntios 11, a gente costuma ler muito esse texto quando Paulo escreve a igreja de Coríntios. Lá em 1 Coríntios 11, de 23 a 30, ele fala assim: porque aquilo que recebi do Senhor também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o cálice e disse: esse cálice é a memória do meu sangue que foi derramado por vós. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Esse pão significa o meu corpo que foi partido por vós. Fazei isso todas as vezes que comeres, trazendo a memória de mim. E ele disse no versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Enfim, ali Paulo escreve, ele falando assim, Jesus na última ceia, ele olhou para os seus discípulos e falou assim: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, fica tranquilo, e eu vou para com o Pai. E sabe por que eu vou? Eu vou para preparar-vos lugar. E quando todos passarem por esse processo, estiver preparado, eu vou vir e vou resgatar a minha igreja. A maior promessa que nós temos nos dias de hoje, aliás, desde quando nós nascemos do ventre da nossa mãe, é a promessa de que Jesus vai voltar para resgatar a sua igreja, para resgatar você, para resgatar eu, independente se você é evangélico, protestante, se você é conservador, não importa. O que Jesus procura são corações transformados, corações arrependidos, corações quebrantados, corações dispostos a viver uma novidade de vida. Amém? Ele procura isso, porque entre nós não há melhor, pior, não há o mais santo, mais perfeito, mais errado. Não existe isso. Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E a graça e o amor dele é sobremaneira estendida sobre nós, que nos alcança no mais profundo dos abismos, a ponto de falar: eu te amo assim como você é, Rony. Glória a Deus. Eu te amo assim como você é. Fulano, cicrano, beltrano, não importa como você é, não importa como as pessoas te veem, não importa como as pessoas te julgam, não importa como as pessoas te qualificam. Eu sei que você é meu filho amado e eu morri por você. Glória a Deus. Aleluia, eu tenho prazer de falar disso. Hoje, quando eu estudava essa mensagem, eu comecei a pensar e ver, sentir o amor de Deus. E o tema dessa mensagem é: até que Ele venha. A Isis até no momento, ela colocou assim, no Zap, que a gente tem um grupo lá: pastor, já tem um tema na mensagem? Eu não tinha. Ela falou assim: ó, o tema, pastor, que estava sendo falado para ele, até que ele venha. Eu falei: é um tema propício. Na hora o Espírito Santo falou: trabalhe em cima disso. Eu não sei o que cada pastor do Projeto Vida está pregando sobre até que ele venha, mas de fato, até que ele venha. Por que até que ele venha? Existe uma promessa. Qual é a promessa? Dele vir. Existe essa promessa. E até que ele venha, como que eu vou fazer? E aí que eu quero rapidamente, espero que dê tempo, porque eu trabalhei em cima dessa mensagem com muito amor, estudando sobre a parábola, uma parábola muito legal das 10 virgens. E eu quero compartilhar com vocês. Mas antes disso, todo mundo pegou o seu cálicezinho de ceia aí? Todos pegaram? Eu queria tomar ceia com vocês. Vocês vão falar assim: puxa, é diferente. Ó, pegar para você mais uma doce. Eu queria
tomar a ceia e falar, pastor, é diferente. Antes era diferente, né? Tinha aquele momento da ceia, que montava aquela mesa. Sinceramente, eu e a Dani, nós estávamos congregando numa igreja, num ministério, que nós vimos que é diferente. Dani, eu vou precisar dessa ceia que eu derrubei o pãozinho da minha. E eu peguei e vi como eles ministraram a ceia. Às vezes a gente faz um ato formal, e a ceia, na verdade, é aquilo que a gente vive todos os dias, é comunhão com Cristo. Esse ato é só um ato em memória. E eu quero tomar a ceia com você, porque aqui a gente está trazendo a memória. Jesus, ele morreu, e esse suco de uva representa o sangue derramado dele. E esse pedacinho de bolachinha aí representa o corpo partido. E quando nós comemos todos desse pãozinho, é como se nós juntos formássemos o corpo de Cristo. Amém? Então pega o pãozinho aí na sua mão. Cuidado para não derrubar como eu derrubei. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos os elementos da ceia ao Senhor, que esses elementos, Senhor, tragam à nossa memória tudo aquilo que Jesus compartilhou na cruz do Calvário. Eu agradeço ao Senhor, que maravilhoso é poder estar na Tua presença, junto com a Tua igreja, aleluia. E Deus, no momento que nós ingerimos esse pedaço de pão, esse suco de uva, representa que tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz é um direito nosso. Por isso toda enfermidade sai desse lugar em nome de Jesus. Todo espírito de depressão, toda angústia saia dos nossos corações em nome de Jesus. Que a alegria, que o amor, que a graça do Senhor continue sobre cada vida. Eu te agradeço nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode comer do pão, querido, e pode já beber do cálice também. Graças a Deus, né? Vamos continuar? Você que está mastigando aí não tem problema, pode continuar. Então, continuando, eu quero falar sobre uma parábola que nos exemplifica um pouco sobre essa espera da promessa. E hoje eu tenho algumas bíblias em casa, algumas versões, e hoje eu trouxe uma bíblia na versão A Mensagem, que é uma bíblia hoje que de fácil leitura, fácil interpretação. E eu queria ler com vocês Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 diz assim, versículo 1 a 13, na versão A Mensagem: o reino de Deus é como 10 moças virgens, que, com lamparina nas mãos, saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas e 5 eram prudentes. As tolas não levaram óleo de reserva para reabastecer as lâmpadas, as lamparinas. As prudentes, pensando nisso, carregavam vasilhames com óleo. O noivo demorou um pouco. Diga comigo, o noivo demorou um pouco. E todas dormiram. Diga comigo, todas dormiram. No meio da noite alguém gritou: ele está aqui, o noivo está aqui, saiam para recebê-lo. As 10 virgens saíram com suas lamparinas. As virgens tolas disseram às prudentes: nossas lamparinas estão se apagando, empreste-nos um pouco de óleo. As virgens prudentes responderam: não há bastante para todas. Se querem óleo, vão comprar.
Elas assim fizeram, mas ainda estavam fora, comprando óleo, quando o noivo chegou. As virgens que estavam a postos para saudá-lo, foram para a festa, e a porta foi fechada. Diga comigo, porta fechada. Mais tarde as virgens tolas apareceram e bateram a porta, suplicando: estamos aqui, deixe-nos entrar. O noivo perguntou: eu conheço vocês? Acho que não. Portanto, fiquem atentos, vocês não sabem quando o noivo vai chegar. Amém? Então, querido, voltando aqui, dentro nessa versão, a mensagem explica bem. Essa é uma das parábolas mais importantes de Jesus. Essa parábola ela faz parte do segundo sermão, mais conhecido como sermão profético. E essa foi a 10ª e a última vez que Mateus usa uma parábola para dizer que o reino dos céus é semelhante a. Se você vê alguns textos, e quando fala da parábola do semeador, ele diz: o reino do céu é semelhante à parábola do homem que saiu a semear. Essa foi a última vez que Mateus usou essa expressão. E uma das chaves de interpretação dessa parábola é exatamente essa: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Será semelhante a isso. Isso estava sugerindo que existia um tempo para se preparar e um tempo que seria tarde demais para se preparar. Olha o que eu vou dizer, vou até repetir. Essa parábola, ela nos remete a esse entendimento, que existe um tempo de preparação e existe um tempo que já é muito tarde para nos prepararmos. Esta é uma das principais ideias a ser enfatizada. A outra questão relevante é que a parábola ela gira em torno de 2 detalhes aqui. Primeiro detalhe, preparo. Segundo detalhe, despreparo. Diga comigo, preparo e despreparo. A parábola gira em torno disso. São 2 detalhes muito importantes aqui: preparo e despreparo das virgens prudentes e virgens imprudentes, ou também conhecida como nécias, como loucas. E o impressionante aqui falou sobre o atraso do noivo. Lembra que eu falei na introdução que existem entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um lapso temporal? Existe esse lapso. E nesse lapso temporal nós passamos por muitas coisas. Assim como essa parábola que Jesus contou aos seus discípulos aqui, ele estava falando assim sobre virgens. As 10 eram virgens, só que 5 eram prudentes e 5 tolas. 5 carregavam, além da sua tocha acesa, carregavam azeite, um vasilhame cheio de azeite, para manter o fogo aceso até que o noivo chegasse, porque ninguém sabia a hora que ia chegar. Ninguém sabia. E para a gente compreender um pouquinho melhor essa parábola das 10 virgens, eu primeiro preciso conhecer as 3 etapas sucessivas do casamento judaico antigo. Isso é legal, eu estava estudando sobre isso, eu achei legal pegar algumas partes para passar aqui. Porque às vezes a gente fala da parábola das 10 virgens, não entendemos por que Jesus usou essa expressão 10 virgens. Então, para isso, eu tenho que estudar um pouquinho sobre a cultura judaica antiga, para entender o que Jesus quis dizer com isso. Gordon Lindsay, é um escritor, ele comenta que a primeira etapa era a promessa do casamento. Diga comigo, promessa do casamento. Então assim, recebeu a promessa do casamento. Até que o casamento aconteça, existe um lapso temporal. Existe um processo até o casamento acontecer. A primeira é essa, promessa do casamento. E ela era chamada de shittim, conforme em hebraico. Era um compromisso entre os pais da noiva e os pais do noivo. Então eram os pais que já se comprometiam que aquele casamento aconteceria num determinado tempo, num tempo certo. Ficou definido isso. E nessa primeira etapa não envolvia nem lei nem religião. Depois disso veio a segunda fase do casamento. A segunda fase do casamento era o noivado, que era chamado de Kiddushin.
Segunda fase, a primeira era a promessa, a segunda, noivado. A segunda fase era noivado. E a terceira fase era a celebração. A terceira fase era o quê? Celebração. Que acontecia em até um ano após a fase do noivado. Então aqueles que namoram, estão noivos, não pode rolar muito a noiva. Até um ano após o noivado. Na Bíblia ali, os costumes judaicos antigos falavam sobre isso. Que era, que acontecia após um ano, era a celebração. Nessa fase, era o período que o noivo e a noiva se encontraram para uma grande festa. E essa festa durava até 7 dias, dependendo das condições financeiras do noivo. Imagina, você vai casar, você vai fazer 7 dias de festa para todos os seus convidados. Hoje em dia, as pessoas estão fazendo festa, né? Assim, só simplesmente manda um convite, fala, quero que você participe. Eu recebi um convite, não vou falar de quem, mas não é isso que você está pensando, não, fica tranquila. Eu recebi um convite uma vez de um pastor amigo meu. Ele falou, olha o link para você assistir o casamento. Não vou falar se é filho ou filha também, para você assistir. E quer dizer, a gente participa assim agora, né? Alguns mandam, você pode fazer um Pix, comprar os presentes, mas você participa daí, só cumpre a sua parte do presente. Por quê? Porque a gente sabe que cada vez está mais difícil fazer festa para 100, 200, 300 pessoas, né? Está muito difícil. E essa cerimônia de casamento, ela era realizada também em 2 etapas. Primeiro, isso é interessante para a gente entender a parábola das 10 virgens. Então nós falamos de 3 etapas do casamento judaico antigo: promessa, noivado, celebração. Quando chega a parte da celebração, era também realizada em 2 etapas. Primeiro, o noivo e seus amigos iam até a casa da noiva em uma procissão. Não sei se todos sabem o que é uma procissão aqui, todos juntos ali, né? Que nem quem participou já da igreja católica, eu já participei de procissão. Então assim, andando em rua, acontecia isso. O noivo, ele vai com seus amigos em direção à casa da noiva para buscá-la. E em seguida, a noiva e o noivo voltam para a casa do noivo, onde era realizada a cerimônia de bodas. Então eles iam, pegavam a noiva e voltavam para a casa do noivo. E era nesse cenário que as 10 virgens participavam da cerimônia. Era no momento que o noivo chegava e elas tinham que estar preparadas, as 10 virgens. E elas participavam da cerimônia, ou seja, elas ficavam na entrada da casa da noiva, aguardando o noivo chegar para buscá-la. E após isso, cada uma ia com a sua lâmpada, iluminando o caminho de volta até a casa do noivo, onde finalmente aconteceriam as bodas. Só quero fazer uma observação aqui sobre as 10 virgens. Elas não eram meramente convidadas, mas eram amigas da noiva, tinham a missão de acompanhá-la antes da cerimônia e ajudá-la na preparação. Se você quiser depois anotar aí, ler Salmo 45:14, fala sobre isso, sobre a função das 10 virgens. Elas eram escolhidas entre suas melhores amigas e que tinham a mesma idade que ela, entre 12 anos e 12 anos e meio. Você pode falar, nossa pastor, mas era nova. O judeu, principalmente o judeu antigo, a mulher se casava com essa idade, que era quando elas começavam em média o seu período menstrual. Então elas já estavam aptas para serem mães, e em virtude, né, ainda mais do holocausto, do que aconteceu, a maior meta do judeu é ter filhos para popularizar novamente a terra com os judeus, né? Então eles têm esse hábito de casarem bem cedo, tanto é que o menino também aos 12 anos ele participa do Bar Mitzvah, que é uma cerimônia onde o pai abençoa o filho a se tornar adulto também, para que ele tenha responsabilidades e etc, né? Enquanto alguns lugares, a gente sempre sabe que nossa cultura é diferente, mas em alguns países, como nos Estados Unidos, tem pais que têm filho lá de 35, 40, 45 anos em casa ainda, e tem pais que põem o filho para fora. Fala, você tem que crescer, você tem que amadurecer, você tem que, né? Enfim, eu acredito, né, que com essa pequena explanação a gente vai entender um pouquinho sobre essa parábola das 10 virgens.
E quando nós compreendemos o contexto dessa parábola, não sei se eu me fiz claro, né, de todas as etapas do casamento judeu antigo, a gente percebe que no verso 3 e no verso 4, mostram que todas as 10 virgens tinham azeite no início. Diga comigo, no início tinham azeite. Todas as 10 virgens. E também todas tinham as vasilhas que eram usadas para armazenar o azeite de reserva. Todas tinham. Entretanto, as prudentes tinham azeites de reserva nessa vasilha. E as imprudentes não. Elas somente tinham o azeite da sua candeia. A vasilha não tinha mais. O azeite também é interpretado com a presença do Espírito Santo. A gente traz isso hoje, esse entendimento que é a presença do Espírito Santo. As imprudentes tiveram esse azeite no início, mas só as prudentes tiveram até o final. No início todas tinham, mas só as prudentes permaneceram até o final. O versículo 5 fala que todas as virgens tosquenejaram. Todas, ou seja, cochilaram e logo adormeceram. Lembra da história? Volta comigo um pouquinho na cena. As duas etapas do casamento, da celebração, o noivo ia em procissão com os amigos até a casa da noiva para buscá-la. As virgens entram aí. Quando o noivo chegava, as virgens com as lamparinas acesas direcionavam o caminho para que os noivos voltassem para fazer a celebração das bodas. Eles não sabiam quando o noivo ia chegar, as virgens. Quando o noivo chegou, segundo a parábola de Jesus em Mateus 25, a Bíblia diz que gritaram: o noivo está aqui, e elas estavam dormindo. E quando acordaram, algumas estavam com os azeites em suas candeias e nas suas reservas. As imprudentes só tinham nas suas candeias. E elas falaram para as prudentes: olha, a gente não tem azeite de reserva, você não pode dividir um pouquinho comigo? Não, esse azeite não vai dar para nós todas, é melhor que vocês saiam para comprar. Se eu tivesse mais tempo, eu gostaria de entrar nesses detalhes. Porque, primeiro, à meia-noite não era normalmente realizado um casamento judeu. Normalmente um casamento judeu se fazia celebração no pôr do sol, em média lá em Israel, 6, 7 horas da noite, quando o sol se põe. E esse noivo, ele não chegou no horário que todos esperavam, porque todos têm uma expectativa de um horário que chega. E esse noivo chegou meia-noite, elas estavam dormindo. E a Bíblia diz que, aí você pode falar: nossa, Rony, como aquelas noivas, as virgens prudentes foram egoístas. Não, elas não foram egoístas, elas simplesmente disseram o seguinte: se eu der um pouco do meu para você, nós também não vamos conseguir iluminar o caminho para o retorno dos noivos até a celebração. Então elas não foram egoístas, né? E a Bíblia diz que todas cochilaram e depois adormeceram. E não há dúvida que esse sono seja um símbolo, né, de um sono maléfico, um sono espiritual que tem roubado a sensibilidade espiritual de muitos cristãos. Eu não tenho dúvida disso. E curioso destacar também que as virgens, elas não dormiram de uma hora para outra. Elas não pegaram assim, 5, 6 horas, não chegou, dormiram. Não dormiram de uma hora para outra. Mas a Bíblia diz que primeiro elas adormeceram, cochilaram, tosquenejaram. Primeiro elas cochilaram, depois adormeceram. O que isso nos ensina? Da mesma forma que o crescimento e o discernimento espiritual é um processo, o esfriamento espiritual e a apostasia também é um processo. Tem pessoas que estão mantendo a sua fé em alta e de repente vai passando os dias, a sua fé vai diminuindo, e ela vai deixando de acreditar, e ela vai se esfriando, e ela não consegue. Então não é de uma hora para outra que a gente perde a fé. Não é de uma hora para outra que a gente se esfria espiritualmente. É um processo, e eu tenho que ficar atento a isso. Esse processo de esfriamento é quando a gente está cochilando, quando a gente está dormindo, e a qualquer momento o noivo pode chegar. Ninguém se apaga de uma hora para outra. Ninguém dorme de uma hora para outra. Mas são dias. Antigamente você tinha um relacionamento mais profundo com Deus, através de leitura da palavra. De repente, hoje eu não vou ler que eu estou cansado. Hoje eu não vou ouvir uma canção, um louvor que não estou afim. E assim vai. E isso
acontece na vida de todo mundo. E nós precisamos estar preparados. E tragicamente, o comportamento que as 10 virgens tiveram foi o oposto que Jesus ensinou. O que Jesus ensinou nessa parábola para todos ali? A vigilância. Diga comigo, vigilância. Ele ensinava que o noivo pode vir a qualquer hora, e se eu não estiver atento, eu posso ficar fora da celebração de bodas do Cordeiro. Eu posso ficar fora da festa. Na parábola, ele demonstra que quando os amigos chegam com o noivo na casa da noiva, e as virgens que estavam atentas voltaram, as 5 voltaram e entraram para a festa. E logo que a porta se fechou, as outras vieram e bateram. Ele falou: eu não te conheço, vocês não estavam naquela hora esperando a minha chegada, então vocês não fazem parte da celebração. E muitos ficarão fora. Se você trabalhar a ideia que Jesus em suas parábolas mostra, ele mostra assim: se tem 2 no campo, 1 vai e 1 fica. Se tem 2 na cama, 1 vai e 1 fica. Se tem 10 virgens, 5 vai e 5 ficam. Matematicamente ele está trabalhando com a proporção de 50%, e isso é muito alto, não é? Sim ou não? Então, desde a promessa que Jesus viria até a promessa que ele vai voltar, existe um lapso temporal. E nesse processo, como está a minha caminhada? Como está a minha jornada? Ele ensinou sobre a vigilância. Todas elas, o contrário de quem vigia, todas cochilaram, todas dormiram. Vigiar não consiste somente em estar à espera do noivo. Vigiar é estar preparado também por uma possível demora do noivo. Vigiar é isso. Hoje, se Jesus voltasse agora, talvez todos nós iríamos assim, né? Estaríamos fazendo parte da bodas do Cordeiro. Mas e amanhã? E terça, e quarta, e quinta, e sexta? E quando a gente está trabalhando, e quando a gente está na escola, e quando você está jogando bola com os amigos, e quando você está na vida social, e quando está rolando tudo, como está nosso reservatório de azeite? Para que essa luz não se apague. Até que Ele venha. Até que Ele venha. Diante de tudo isso que falamos aqui, nessa noite, qual é a atitude, qual é o posicionamento que eu devo tomar diante da espera da maior promessa sobre as nossas vidas, da segunda volta de Jesus Cristo? Será que já paramos para pensar nisso? Quando alguns irmãos conversaram comigo com a Dani, querendo começar um ministério, a primeira pergunta que eu e a Dani fizemos para todos e pedimos para que respondesse no individual para a gente é: qual é o propósito de se abrir uma igreja? Ser mais uma instituição entre tantas que tem? Falei, a gente poderia estar até ajudando alguma em vez de abrir mais uma igreja. E alguns deram suas pontuações sobre o porquê estava no coração de abrir uma nova igreja. E a gente tem alguns projetos no nosso coração, método de trabalho, e nós aceitamos, mas não para ser mais uma igreja só numerosamente, ou alcançar, posição social, talvez em rede social, nada disso. O que nós precisamos é ser de fato a igreja, né? Igreja que eu digo não é ser crente, não. Ser igreja é ser como as 5 virgens prudentes, esperando a volta do noivo. E com esse azeite na nossa vida da prudência, a gente ajudar a despertar aqueles que não estão preparando para a volta do noivo, para que outros se juntem a nós com o propósito, não de ser uma denominação evangélica apenas, mas de sermos uma igreja viva e eficaz, uma igreja que seja luz no meio das trevas, uma igreja que faça a diferença, da maneira que nós somos, com a autenticidade que nós temos, que nós possamos expressar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Se coloca de pé no seu lugar, por favor.
Tudo bem? Eu simplesmente, quando esse tema, essa mensagem até que ele venha, foi me passado, Deus falou muito comigo. Parece que um leque se abriu, sabe? Um leque se abriu tremendo. Eu comecei a pensar, até que ele venha, qual é o lapso temporal disso tudo? Quanto tempo? O que vamos passar? O que vamos enfrentar? Estamos dispostos a tudo isso? Sabe, tudo por amor a Deus e ao próximo, que são os dois maiores mandamentos que Jesus nos ensinou, dentre tantas regras, tantas doutrinas criadas pelo homem. Os dois maiores mandamentos: ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração e ao próximo como a ti mesmo. Ser igreja é isso. Não é a gente ficar vendo falhas, defeitos de A, B ou C, até porque talvez tenhamos mais falhas do que qualquer outras pessoas. Mas viver esse amor é expressar com as nossas falhas e nossos defeitos, buscando querer aprender a viver uma novidade de vida e buscando viver o sobrenatural de Deus. Cada um que está aqui, todos têm um peso, cada um tem um valor tremendo para Deus. Ah, pastor, mas você não sabe quantos erros eu tenho. Não importa quantos erros eu tenho e você tenha. O que importa é que a Bíblia diz que Jesus veio para aqueles que estavam doentes. E eu sou o primeiro a levantar a mão. E eu quero ser alcançado por esse amor, por essa graça que venha sobre a minha vida, para que eu possa ser como uma dessas virgens prudentes, que o azeite esteja guardado no meu coração e que essa chama não se apague, por mais que a gente enfrente tempestades no processo, guerras no meio do processo, turbulências no meio do processo. Quando a gente pega um avião, a gente tem uma promessa. Que promessa? De chegar ao aeroporto destino. Então essa é a maior promessa que nós vivemos quando estamos dentro do avião. Mas no processo a gente pode enfrentar muitas coisas. Pode ser um voo pacífico, pode ser um voo que você vai se alimentar bem, vai dar risada com amigos, mas pode ser um voo que não vai ter nada de alimentação, se você pegar Gol principalmente, né? E também não dar risada com os amigos. Mas pelo menos que você chegue na promessa. E assim é a nossa vida com Deus. A maior promessa é esperar a volta de Jesus. Não importa se é igreja A, B, C, D, F, G, H, não importa. Importa o teu coração vivendo dentro dos princípios da palavra. É o que a gente tenta aprender junto aqui. É o que a gente tenta aprender junto no nosso grupo de conexão. Nosso grupo de conexão são reuniões que a gente tem online ou presencial. Quem quiser ir presencial, a gente passa o endereço, já estou fazendo propaganda, todas as quartas-feiras. E quem quiser online, também a gente passa o endereço do Zoom, que a gente faz uma reunião, compartilha, tira dúvidas. Tem sido maravilhosas essas reuniões. Então, é hora da gente refletir. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, por favor. Com todo respeito, se você tiver vontade, se também quiser ficar com o olho aberto, fica à vontade. Por que fechar o olho? Para que nada roube tua atenção. Mas é um momento que você vai refletir naquilo que nós falamos. Sabe, Jesus vai vir, ninguém sabe quando. A Bíblia diz que nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai sabe o dia que Ele vai voltar. E eu espero em nome de Jesus que nós estejamos preparados para a volta de Jesus. Ah, meu irmão, como é bom a gente poder, sabe, ter paz no coração, mesmo diante de tanta guerra. E minha oração nessa noite, ela será nesse objetivo, que diante de tantas lutas, tantas injustiças, tantas guerras, que a paz do Espírito Santo possa reinar no nosso coração. E que o nosso coração esteja sintonizado ao coração do Senhor Jesus. Que nós desejemos buscá-lo em todas as situações da nossa vida. Que Ele seja, como diz essa canção, o nosso caminho no deserto. Que Ele seja a nossa meta, nosso objetivo.
nossa alegria. Meu irmão, às vezes a gente perde a alegria da vida, mas não é porque a vida não é boa, é porque nosso coração está sendo preenchido com outros sentimentos, e não com sentimento de esperança, de paz, de alegria, de vida eterna. Pai, nessa noite eu quero te agradecer, quero te louvar por esse momento de estarmos aqui, Senhor, participando dessa reunião. E em nome de Jesus, eu quero orar por cada vida, por cada família aqui representada. E Espírito Santo, quero pedir ao Senhor, com todo respeito, com toda reverência, que o Senhor ministre nos nossos corações. Nos dê a oportunidade, Senhor, de participar das bodas do Cordeiro. Que possamos ser prudentes e mantermos cheias, Senhor, as vasilhas com azeite. E que o fogo que ardia no nosso coração volte a arder. E a tua paz possa reinar sobre cada casa. Eu quero abençoar cada família aqui representada, tanto espiritualmente, Senhor, como profissionalmente, como, Senhor, na área da saúde, como na área financeira. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria para cada pessoa administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Ainda que muitas vezes pensamos que é pouco, Senhor, mas o Senhor nos ensina que o Senhor nos coloca sobre muito. Quando somos fiéis, quando nós vivemos a Tua verdade. Eu agradeço ao Senhor, Pai, e que nessa noite haja quebrantamento, que haja cada um, Senhor, da sua maneira, possa abrir o coração para o Senhor e convidar o Senhor Espírito Santo para voltar a morar nos seus corações. É o que nós oramos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém.